Meus queridos, a paz do Senhor Jesus a todos, que Deus possa estar abençoando poderosamente a vida de cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, mais um dia, para a glória do Senhor Jesus, estamos aqui, certo? Para poder glorificar, exaltar e engrandecer o santo nome do Senhor na beleza da sua santidade. Pedir que Deus, neste dia maravilhoso, dia de mais um estudo bíblico, que Deus possa se fazer presente neste ambiente, independentemente de onde você esteja vendo esse vídeo, que esse vídeo possa estar edificando o teu ministério, possa estar edificando a tua vida, poderosamente em nome do Senhor Jesus. Mais um dia que Deus tem nos dado oportunidade para a gente estar aqui, diante da presença do Senhor. Que esse dia seja um dia muito, mas muito abençoado por você, porque você está disponibilizando o seu tempo para ouvir a palavra do Senhor, para aprender mais sobre a palavra do Senhor Jesus. Meus queridos, mais um dia, aleluia, da qual Deus coloca mais uma palavra em meu coração e eu vim aqui para compartilhar com os irmãos. E se encontra no livro de Juízes. Se você tiver com a sua Bíblia aberta aí, ou se não tiver aberta, corra para pegar a sua Bíblia, independente aí onde ela estiver, na sala, no quarto, onde tiver, vá buscar a sua Bíblia, abra a sua Bíblia, mantenha a sua espada, o seu escudo aí do seu lado, certo? Deixa ela aí aberta, abra aí em Juízes, capítulo de número 1. Vamos meditar dentro desse texto aqui, vamos ver o que é que Deus quer falar aos nossos corações. Então, meus queridos, o livro hoje é Juízes, Juízes capítulo de número 1. A Bíblia que eu estou usando aqui é a tradução da Almeida revisada e corrigida, certo? Mas não tem problema, alguns podem usar a NVI, a King James, fiquem à vontade, certo? Deixe o Espírito Santo nos conduzir aqui, porque da mesma forma que Deus irá me conduzir, Ele também vai te conduzir aí, e o nome dele será glorificado, amém? Meus irmãos, vamos fazer a leitura até o capítulo de número 7, certo? Vamos fazer a leitura até o capítulo de número 7, livro de Juízes. Deixa eu dar uma ampliada aqui, certo? E aí a gente vai lendo, vamos lá. A epígrafe do texto diz: novas conquistas pelas tribos. Eu acredito que na NVI vai estar lá a epígrafe, é a guerra contra os cananeus. Eu acredito que seja isso. Vamos lá. Versículo de número 1. E sucedeu, depois da morte de Josué, que os filhos de Israel, eles perguntaram ao Senhor, dizendo assim: quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar contra eles? É uma pergunta. E disse o Senhor: Judá subirá, eis que lhe dei esta terra na sua mão. Perceba que o S aqui está maiúsculo, a letra em si, todas elas estão maiúsculas. É o próprio Deus que está falando. Versículo 3, vamos lá. Versículo 3, então disse Judá a Simeão, seu irmão: sobe comigo, e a herdade que me caiu por sorte, e pelejamos contra os cananeus, e também eu contigo subirei a tua, que te caiu por sorte. E Simeão, ele partiu com ele. Versículo 4. E subindo Judá, e o Senhor lhe deu na sua mão os cananeus e os ferezeus, e feriram deles em Bezeque. A quantos homens? Ele feriu em Bezeque a 10.000 homens. Versículo 5, deixa eu arrastar aqui.
Versículo 5. E acharam a Adoni-Bezeque lá em Bezeque, e pelejaram contra ele, e feriram aos cananeus e aos ferezeus. Versículo de número, deixa eu botar mais aqui, 6. Porém Adoni-Bezeque fugiu. Olha só, curioso, Adoni-Bezeque fugiu. E o seguiram, e o prenderam, e lhe cortaram os dedos polegares das mãos e dos pés. Então disse Adoni-Bezeque: 70 reis, com os dedos polegares das mãos e dos pés cortados, apanhavam as migalhas debaixo da minha mesa. Assim como eu fiz, deixa eu subir mais um pouco. Assim como eu fiz, assim Deus me pagou. E o trouxeram a Jerusalém e morreu ali. Só até aqui. Só até o versículo de número 7. Juízes, deixa eu só ampliar para vocês verem um pouco mais aí. Juízes, capítulo 1, do primeiro versículo até o versículo 7. Eu não sei se vai dar tempo da gente esmiuçar isso aqui tudo, mas eu tenho certeza que Deus vai falar poderosamente. Nem que eu tenha que dividir esse vídeo em 2 vídeos, em 3 vídeos, mas tem muita coisa aqui. Tem muita coisa aqui que Deus vai falar. Eu peço que, se você tiver com uma caneta, tiver com um papelzinho aí, você deixe separado, anote, envie esse vídeo para alguém também que precisa ouvir essa palavra da parte do Senhor Jesus. Meus queridos, o que é que está acontecendo aqui? Como eu já falei, a gente precisa entender que dentro de texto há um contexto. Dentro de um texto há um contexto. O que é que está se passando aqui? Está se passando que logo depois ali da morte de Josué, os israelitas fizeram uma pergunta ao Senhor. Logo depois da morte de Moisés, eles perguntaram o quê? Quem de nós, olhe bem, será o primeiro a atacar os cananeus? Olha só, eles fizeram uma pergunta: quem de nós será o primeiro a atacar os cananeus? Aí o Senhor respondeu para ele dizendo bem assim: Judá será o primeiro. Judá será o primeiro a atacar. Porque Deus fez o quê? Deus entregou a terra nas suas mãos. Olhe bem, é uma promessa de Deus aqui. Então os homens lá de Judá fizeram o quê? Eles disseram bem assim aos seus irmãos de Simeão, olhe bem, eles falaram para os seus irmãos de Simeão: vem conosco, vamos lá para o território que o próprio Deus designou por sorte. E o que é que a gente vai fazer? Lute comigo contra os cananeus. Quem está falando isso é Simeão. Lute comigo contra quem? Contra os cananeus. Por quê? Nós iremos com vocês para o território que foi lhe dado. Olhe bem, isso daqui é uma resposta. Então Simeão, ele vai. Então Simeão, ele vai atender o pedido dos seus irmãos e vai para a guerra com ele. Só que tem um negócio. Quando os homens de Judá eles chegaram lá, o Senhor entregou o quê? O Senhor entregou os cananeus e os ferezeus na mão de quem? Na mão deles. E quando Deus entrega, eles mataram, sabe quantos homens? 10.000 homens lá em Bezeque. 10.000 homens lá em Bezeque. Aí o que é que acontece? Eles foram lá e encontraram Adoni-Bezeque. Olha só. Só que quando ele encontrou, ele lutou contra ele. E adivinha de quem venceu essa luta? O povo de Deus. O povo de Deus
derrotou os cananeus e derrotou também os ferezeus. Só que Adonibezeque, quando viu a derrota, ele fugiu. Ele fugiu porque ele viu a derrota. Mas ele fugiu até determinado ponto. Por quê? Porque o povo de Deus prenderam ele. E quando prendeu ele, o povo cortou os seus polegares da mão e os seus polegares dos pés. Aí Adonibezeque pega e disse bem assim: 70 reis com os polegares cortados da mão e dos pés apanhavam migalha debaixo da minha mesa. E agora Deus me atribuiu tudo aquilo que eu fiz. Deus fez eu experimentar. Aí eles levaram Adonibezeque para Jerusalém, onde ele morreu lá. Aleluia, glória a Deus. Precisamos entender algumas coisas aqui que o próprio Deus, ele quer falar aos nossos corações através dessa palavra. Deixa eu só distanciar um pouco aqui. Deixa eu só distanciar um pouco aqui para a gente entender, dá para ver melhor. Pronto, vamos lá. Vamos entender o que é que Deus quer falar aqui aos nossos corações acerca dessa palavra. Desculpa a tremedeira aí, é porque às vezes eu arrasto o pedestral aqui, tá certo? Vamos lá. E sucedeu, depois da morte de Josué, que os filhos de Israel perguntaram ao Senhor, dizendo assim: quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar contra ele? Há uma pergunta aqui. Há uma pergunta. E essa pergunta, ela vem logo depois da morte de Josué. E quem faz essa pergunta é os filhos de Israel. Os filhos de Israel fazem essa pergunta. Os filhos de Israel fez essa pergunta. Que pergunta é essa? Ou para quem ele perguntou? Os filhos de Israel perguntaram ao Senhor. Perguntaram a Deus. Os filhos de Israel perguntaram a Deus. Sabe o que foi que eles disseram? Quem dentre nós, olhe, quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus? Você sabe o que é que eles estão perguntando a Deus? Eles estão perguntando: quem dentre nós será o primeiro a atacar os cananeus? Isso aqui é guerra. Isso aqui é luta. Isso aqui é batalha. Os filhos de Israel estão perguntando para Deus: quem dentre nós atacará os cananeus? Quem dentre nós? Eles estão querendo entrar numa guerra. Se eu fosse você, eu separava já a sua caneta e separava também um papel aí, porque Deus vai falar poderosamente. Eles estão perguntando a Deus, aleluia, glória a Deus, quem dentre nós atacará os cananeus? Olhe bem. Eles estão querendo entrar numa guerra, numa peleja, numa batalha. Mas eles não estão entrando de qualquer jeito. Eles estão consultando, eles estão perguntando a Deus: quem dentre nós, aleluia, atacará primeiro os cananeus? Eles querem entrar numa guerra, mas ele não quer entrar por livre e espontânea vontade. Eles querem entrar numa guerra, mas só se essa guerra estiver na direção de Deus. Deus está falando aqui. Eles querem entrar na batalha, mas só vão entrar se Deus responder. Porque eles perguntaram a Deus. Eles perguntaram ao Senhor. Sabe qual é o problema? O problema é que tem pessoas que estão entrando em guerras, aleluia, sem perguntar a Deus. Tem pessoas que estão entrando no estreito aí,
porque não consultou ao Senhor. Pessoas que estão comprando lutas, batalhas espirituais, aleluia, de alguém, mas não tem perguntado se o Senhor está no negócio. Não tem falado, Senhor, o Senhor fale comigo. Senhor, por favor, use alguém para o Senhor falar comigo. O problema é que a gente está vivendo uma geração em que as pessoas não sabem mais ter o discernimento, aleluia, da voz de Deus. Tem pessoas que estão tomando as suas próprias decisões, aleluia, e tem dito que foi Deus. Cuidado. Cuidado para você não entrar em guerras, aleluia, sem Deus estar na direção dessa guerra, viu? Aleluia. Eu vou repetir isso aqui. Tome cuidado para você não estar entrando em guerras sem a direção de Deus. Porque se você entrar numa guerra sem a direção de Deus, você pode sofrer consequências. Você pode estar entrando num deserto, da qual esse deserto daí vai demorar um pouco para você sair. Sabe por quê? Porque existe 3 tipos de deserto. Você pode anotar isso? Existem 3 tipos de deserto. O primeiro deserto é o deserto que o diabo coloca a gente. Por que o diabo coloca a gente no deserto? É para fazer a gente sair do propósito de Deus. Perder o foco, não orar mais, não jejuar mais. Esse tipo de deserto é o deserto que o diabo coloca para fazer com que a gente perca o foco. O segundo deserto é o deserto que Deus nos coloca. Esse deserto que Deus nos coloca não é para matar a gente não, viu? É para tratar algo dentro da gente que não está agradando a Deus. É para nos tornar mais forte. O segundo deserto é o deserto que Deus nos coloca, mas não é para nos matar. É para nos moldar como um vaso na mão do oleiro. Jeremias capítulo 18. Como um vaso na mão do oleiro. E você sabe qual é o terceiro deserto? O terceiro deserto é o deserto que a gente mesmo se coloca. Onde a gente mesmo entra sozinho nesse deserto. Onde a gente consegue se colocar dentro desse deserto. Presbítero, o que é que o senhor quer dizer com isso? Aleluia, glória a Deus. Eu quero te dizer, na direção do Espírito Santo, que tem guerras que você está entrando que não está na direção de Deus, que é você mesmo que está entrando, que é você mesmo, aleluia, que está comprando lutas e guerras sem a direção de Deus. Porque tem gente que já deixou de falar com Deus há muito tempo e está agindo por conta própria. Tem gente que já perdeu a direção, está agindo por conta própria. Cuidado para você lá na frente não dizer, mas Deus falou sem Deus ter falado. O problema é que a gente está vivendo uma geração aí em que as pessoas estão dizendo que Deus falou sem Deus ter falado. Volte a conversar mais com Deus. Volte a perguntar a Deus. Antes de você entrar, aleluia, por essa porta, pergunte a Deus se essa porta é para você entrar. Antes de você tomar uma decisão precipitada, pergunte a Deus. Antes de você, aleluia, for até mesmo arrumar um emprego, pergunte a Deus se esse emprego que apareceu na sua vida está na direção de Deus. Sabe por quê? Porque às vezes você arruma um emprego que ocupa o seu tempo todinho, e quando você abre o seu olho, você não está mais dentro dos cultos, você não está mais nas consagrações, você não está mais verdadeiramente fazendo parte da Santa Ceia, dos cultos da família, não sobe mais o monte para orar a Deus,
não desce mais na madrugada porque está cansado. Aleluia. Tudo que você fizer, pergunte a Deus. Os filhos de Israel perguntaram ao Senhor dizendo: quem é que vai atacar primeiro dentre nós, os cananeus? Eu vou marcar isso aqui. Vou deixar marcado isso aqui, que é para você entender. Os filhos de Israel, perguntaram: quem dentre nós subirá aos cananeus? Deixa eu só grifar isso aqui. Quero destacar isso aqui. Perguntaram. Pergunte a Deus antes de você tomar qualquer decisão. Pergunte a Deus. Aí no versículo de número 2 em diante, vamos fazer aqui Deus está falando. Deus ainda vai falar muito mais. Você crê aí do outro lado? Glória a Deus. Eu queria parar esse vídeo aqui e vou dar continuidade no outro vídeo, porque eu disse que ia fazer uns vídeos de apenas 20 minutos. Eu creio que o tempo aqui já se excedeu, mas não fique preocupada não, porque eu vou fazer um outro vídeo agora, tá certo? Dando continuidade daquilo que Deus quer falar. E eu vou estar postando esses 2 vídeos ainda hoje. Eu vou parar a gravação aqui, aleluia. Mas segure, porque Deus vai falar poderosamente ao seu coração. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.